Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Já vou convidando aos irmãos que abram a palavra de Deus, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 2. Mas antes disso, eu tenho uma mensagem para as crianças. Aqui, eu já vejo algumas ali com a sua pranchetinha. Hoje nós temos uma mensagem que fala sobre de que maneira devem agir os ministros, os pastores, os líderes que Deus chama. E aqui então a gente tem essas figuras aqui que mostram então uma ideia do pastorado, e atrás também tem uma atividadezinha para os mais velhos, para as crianças maiores. Então é isso que a gente vai ter para aprender hoje aqui por meio da palavra do Senhor. Então vou convidar os irmãos que abram a palavra de Deus em Malaquias. Eu esqueci de uma coisa. Ao final, quando as crianças acabarem, elas devolvam o trabalhinho, passem para mim ou para a Carisa, que a gente vai fazer um livrinho para devolver todos os desenhos e as atividadezinhas para as crianças ao final da nossa série em Malaquias, tá bem? Malaquias, capítulo 2, versículos 1 a 9. Estamos no meio agora do livro, quando as acusações que Deus tem para provar que o povo está desanimado e rebelde, distante do Senhor, estão sendo feitas, e hoje teremos mais uma. Hoje teremos uma direta aos líderes. Capítulo 2, de 1 a 9. Vou pedir para que os irmãos acompanhem com atenção a leitura da palavra do Senhor. O texto inspirado pelo Espírito Santo diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, inspirada, e pedimos que ela venha de encontro aos nossos corações e que venha com força para quebrar qualquer barreira que nos impeça de entendê-la, que nos impeça de ouvi-la,
que nos impeça, ó Deus, de apreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar hoje, nessa noite. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor nos abençoe por meio dela, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar num homem chamado Jim Jones? Talvez os mais velhos aqui se lembrem. Esse homem, ele foi um missionário, entre aspas, dito cristão, que se tornou popular nos anos 70 lá nos Estados Unidos. Ele era um cara bem apessoado, simpático, ele usava um óculosão assim escuro, falava bem, e aos poucos ele foi cativando as pessoas, chamando pessoas que se tornaram seus seguidores, a qual ele criou uma comunidade. Ali ele promovia curas que ele chamava de milagrosas, mas que depois ficou comprovado que a maioria delas eram coisas fraudulentas que ele inventava antes para chocar as pessoas ali que estavam vendo. Ele também promovia ideais igualitários, conquistando pessoas humildes em trabalhos sociais. E as pessoas criam naquilo que ele falava, naquilo que ele ensinava. Mas também havia relatos de que muitas vezes ele era autoritário e até agia de forma ditatorial. E aí algumas pessoas começaram a desconfiar e convocaram as autoridades. Você tem que olhar que tem alguma coisa estranha ali naquela comunidade. Jim Jones percebeu isso e logo ele então compra um terreno isolado no meio do estado e leva os seus seguidores para morar lá com ele. Ali eles viviam plantando e fazendo a própria comida, isolados mesmo da sociedade. Mas eram tão isolados que a forma ditatorial desse homem se aflorou ali. Então ele colocou guardas armados nos cantos da propriedade para que as pessoas não fugissem. Ele dava punições severas para aqueles que o desobedeciam. Até que as famílias de alguns dos seguidores dele, preocupados com seus familiares ali no meio da comunidade, acionaram as autoridades mais uma vez. Então as autoridades foram até o local. E um deputado americano chamado Léo Ryan, ele negociou a entrada no local, porque era difícil, era muito fechado. E ele foi, marcou um dia e ele desceu lá, numa pista de pouso de helicóptero, e assim que ele desceu, junto com 4 pessoas, eles foram alvejados a tiros e morreram. Poucas horas depois, esse líder, Jim Jones, ele sabia que ele não tinha mais saída. Certamente agora viriam com tudo atrás dele, invadiriam o local. Então ele fez uma das maiores atrocidades que já se viu nessa terra. Ele, com toda a sua lábia, que ele conseguia cativar os seus seguidores, ele convenceu a todos de tomarem um certo líquido que estava envenenado. E as pessoas aceitaram aquilo que ele dizia, e então aconteceu o que hoje se conhece como talvez o maior suicídio coletivo da história. 918 pessoas morreram naquele dia tomando veneno pela lábia de um homem que os seduziu por sua pura loucura. Por que eu contei essa história? Porque o texto de hoje fala sobre líderes. Líderes que Deus chama para abençoar, para guiar o povo, mas que quando são infiéis, e a gente vê isso nesse maléfico Jim Jones, fazem, na verdade, o oposto. Eles promovem perversão, levam pessoas ao mau caminho, trazem maldição sobre o povo. E no texto que nós lemos, Malaquias fala diretamente aos sacerdotes, aos líderes, que Deus levantou para instruírem o povo, mas que por infidelidade eles não estavam fazendo isso. O texto diz que eles estavam fazendo, a muitos, na verdade, era tropeçar. E é a esse respeito, a respeito desse problema, que Malaquias traz, então, a palavra de julgamento de Deus para esses sacerdotes, para esses líderes, e, em consequência, para o povo também.
Então é sobre isso que a gente vai estudar um pouco essa noite. A gente vai investigar aqui nesse texto e vamos tentar responder essa pergunta. De que maneira devem agir os ministros de Deus? O que Deus espera deles? E o que o povo de Deus recebe a partir daquilo que eles obedecem ou não ao Senhor? Então, em resumo, o texto vai nos mostrar que Deus levanta ministros para abençoarem o povo da aliança. Mas quando são infiéis, eles fazem com que muitos tropecem. E a gente vai ver essas duas partes. Tanto as consequências da infidelidade da liderança, e depois a gente vai ver as bênçãos provenientes de líderes fiéis. Então, vamos ver essas duas únicas partes no texto de hoje. Vamos começar então com as consequências da infidelidade dos ministros. No texto anterior, não sei se você se lembra, o profeta Malaquias ele já estava acusando os sacerdotes de não estarem honrando ao Senhor, porque eles não estavam fazendo o trabalho que eles tinham que fazer no culto. O povo estava oferecendo sacrifícios impuros diante do Senhor, coisas proibidas. Ou seja, o culto estava sendo desleixado e incorreto. Todo o povo, de uma maneira geral, estava errado. Mas quem cuida das questões litúrgicas, quem é o responsável, são sacerdotes. Foram eles que foram chamados por Deus exclusivamente para tomar conta daquilo. É por isso, então, que agora Malaquias foca neles. Vai falar diretamente para esses homens, apontando o castigo que eles sofrerão por conta disso, mas também vai apontar uma esperança de que se eles mudarem o caminho para o caminho correto, a misericórdia de Deus. Então veja como o profeta anuncia isso, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Malaquias ele começa anunciando que não tem para onde os sacerdotes correrem. A advertência de Deus é essa que ele vai anunciar. A palavra mandamento aí no texto, ela pode ser traduzida por advertência. Mas o reverendo Augusto Nicodemos, ele, ao pregar esse texto, ele diz que é uma espécie de trocadilho utilizar a palavra mandamento. Por quê? Porque os sacerdotes eram aqueles que ensinavam os mandamentos de Deus. Mas agora é Deus que tem um mandamento para eles, específico, para que eles se atentem. E qual é esse mandamento? Verso 2. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Em primeiro lugar, aqui a gente tem uma condicional, né? Um se. Se não ouvirdes, ouvir o quê? A advertência que Deus está dando para eles. E qual é essa advertência? Se vocês não honrarem o meu nome, como vocês não estão fazendo no trabalho de vocês, que é cuidar do culto, o culto não pode ser desprezado. Deus exige que o culto seja feito com reverência, ordem, de maneira correta. A gente viu isso na semana passada. E eles eram os principais responsáveis por isso. Certa vez um professor meu do seminário, ele contou uma história de quando ele estava mudando a igreja que ele ia pastorear. E quando ele chegou nessa igreja, um presbítero, daqueles presbíteros que gostam de fazer as coisas do jeitinho deles, já recebeu o pastor assim e falou assim: pastor, pode ficar sossegado, que aqui é tranquilo demais. O senhor senta, prepara o seu sermão e fica tranquilo, que eu cuido do culto. Pode deixar que eu cuide da liturgia, que eu escolha as músicas. O senhor prepara seu sermão e fica tranquilo. Eu faço o resto. E, meus irmãos, isso é um grande erro. Porque na igreja presbiteriana, e a maioria das igrejas deveria ser assim, né? A prerrogativa da liturgia pertence ao pastor da igreja. E por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque é o pastor que responde pelo que acontece no culto. Se algum dia a equipe de música tocar uma música e a letra tiver algo errado, vão cobrar, é o pastor. É ele que é o líder.
Se o culto estiver bagunçado por algum motivo, quem é responsável por isso é o pastor. Se alguém algum dia vier pregar aqui e falar algo indevido, quem vai ser cobrado vai ser o pastor. Quem vai ter que corrigir aquilo vai ser o pastor. Ele é o responsável primário pela liturgia e pelo culto, para que todos participem corretamente em reverência ao Senhor. E segundo, porque a liturgia tem uma sequência lógica entre as partes, né? A gente não lê qualquer texto aqui, a gente não canta qualquer música aqui. Então, quando eu vou pregar, eu escolho textos que fazem relação com o sermão que vai ser pregado. A gente até leu um texto hoje pesado lá em Números, né? Vou falar dele já, mais para frente, porque ele tem a ver com o que eu tenho a dizer aqui. As músicas que a gente canta, que são cantadas aqui no culto, elas têm a ver também com os momentos, as partes do culto, e também, se possível, com o sermão, né? Porque não tem música com milhares de músicas para todos os temas que a gente prega aqui. Então a gente faz o máximo para trazer aquilo que mais se encaixa. E a liderança é responsável por isso, o pastor é responsável por isso. Mas semana passada a gente já viu muito sobre culto. Agora a gente está vendo as consequências decorrentes da má execução do culto, especificamente sobre os líderes. E é o que o restante do versículo mostra. Caso eles não corrijam isso, que é a segunda parte da condicional do versículo, qual é a consequência? Enviarei sobre vós maldição, e até as bênçãos que tivessem seriam amaldiçoadas. Ou seja, a consequência é que Deus retira o seu favor do meio do seu povo quando eles são desobedientes. Mas veja que não são só consequências naturais. Pensa assim, o que é uma consequência natural? Talvez Deus tire a chuva, e aí a plantação não vai crescer, ou vai crescer pouco, vai ter dificuldade. Isso é uma consequência natural do pecado. Mas não só isso, o texto está dizendo que Deus ele está pesando a mão até sobre as bênçãos. Então, para continuar na mesma ilustração, é como seria se até aquilo que deu fruto vai ser estragado. Parece pesado, e de fato é pesado, mas você precisa se lembrar, quantas vezes esse povo aqui já se rebelou e passou a desobedecer a Deus? Lembra, a gente está no último livro do Antigo Testamento. Por quanta coisa ruim esse povo já fez diante de Deus. E quantas vezes Deus foi misericordioso e está continuando a dizer que é misericordioso para com eles. Mas é uma escolha do próprio povo sofrer essas consequências. E aí fica um alerta para nós. Meu irmão, quando nós resolvemos ficar distantes do Senhor, quando nós escolhemos o pecado, em outras palavras, sabe o que você está fazendo? Você está colocando Deus contra você. Deus, ele não é contra o seu povo. Mas quando o seu povo peca e se rebela, Deus é santo e ele é justo. E ele impõe a sua mão de justiça sobre eles. Porque eles estavam em pecado. Inclusive o versículo até diz, né, que as consequências já estavam acontecendo, porque eles já estavam em pecado. O desânimo deles não é porque Deus não está enviando as coisas. Eles estão em pecado e as consequências estão vindo. Por que eles não mudam? Mas não para por aí. Deus vai especificar ainda mais as consequências. Olha o versículo 3. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excrementos ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Deus está utilizando uma ilustração aqui, tá? Para mostrar a consequência final desses sacerdotes. Já vou falar, a consequência final é que eles seriam descartados. Deixa eu explicar isso. Primeiro, Deus diz que a descendência deles seria reprovada. Ou seja, Deus está condenando a continuidade até do trabalho deles. Porque
Não sei se você se lembra, mas os sacerdotes, eles eram pertencentes a uma família. A família da tribo de Levi. Não tinha sacerdote de nenhuma outra tribo. Então, se Deus reprova a descendência deles, tem um problema aí. Quem é que vai substituir os sacerdotes se só a descendência deles pode ser sacerdote? Tem um problema aí. E Deus vai explicar isso no restante do versículo. Esse negócio aí de excremento que ele coloca aí no rosto é uma baita de uma humilhação para eles, né? Eles seriam humilhados. Porque, primeiro, excremento era algo impuro lá em Israel, especialmente na hora de coisas litúrgicas do culto. No rosto ainda, eles seriam humilhados, ou seja, está dando a ideia, mais uma vez, de que eles vão ser descartados. Só que isso fica mais claro quando Deus fala que relaciona isso que ele está falando com os animais do sacrifício. Por quê? Os animais, quando eles eram sacrificados, eles deviam ser limpos. Além de puros, além de serem certinhos, né, como a gente viu no texto anterior, eles tinham que ser limpos. Ou seja, a parte do excremento era descartada e jogada do lado para ser queimada. E Deus está falando que vai acontecer a mesma coisa com eles. Eles também seriam levados para o mesmo lugar. Em resumo, Deus está mostrando para eles assim: tal como vocês têm desprezado aquilo pelo qual eu vos chamei, os sacrifícios e o meu culto, eu também vou desprezar vocês. É uma palavra dura e pesada. E Deus deixa isso explícito no final do texto. Vamos dar um salto aí no texto? Veja os versículos 8 e 9, porque ele fala agora da conclusão nesses versículos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Aqui então a gente chega na conclusão desse ponto. Por causa dos desvios dos sacerdotes, não é só Deus que tem sido desprezado, eles têm feito o povo inteiro sofrer por isso também. Tanto de maneira individual como de maneira geral. Deixa eu mostrar isso para vocês. O texto diz individualmente como? Pela má instrução. O texto diz que a má instrução deles tem feito com que muitos tropecem. É claro, se um líder ensina coisas erradas, o povo vai aprender coisas erradas. O caso que eu contei no início do sermão, né, do Jim Jones, é uma prova clara disso. E eu digo que é de forma individual, por quê? Porque tem como evitar esse erro aqui, tá? Como? Quando os irmãos estão firmados na palavra de Deus. Meus irmãos, todos nós fomos chamados para obedecer a palavra de Deus. Não são só os líderes, tá? Todos nós. Ou seja, se eu ou algum outro pregador por aí que você ouvir te ensinar algo contrário às Escrituras e você levar para frente, a culpa não é só dele. A culpa é dele também, porque ele está ensinando coisa errada, mas a culpa também é sua por levar à frente algo errado. A Bíblia, inclusive, dá um exemplo bem claro disso lá em Atos, né? Uma vez Paulo estava pregando e tinha uns irmãos, que são chamados irmãos de Bereia. O que eles faziam? Eles ouviam Paulo, pegavam as Escrituras e conferiam. Deixa eu ver se esse Paulo está falando que é certo. Eu, como pastor aqui dessa igreja, eu tento ser o mais zeloso possível nos meus estudos das Escrituras para eu passar aquilo que realmente é correto da palavra de Deus. Mas também é dever de vocês, simplesmente como cristãos que são, como servos do Senhor, serem zelosos com a palavra de Deus também. Inclusive, como aqui tem muitas crianças,
É importante até a gente expandir um pouco isso, né? Os pais, eles têm esse dever para com seus filhos também. Vocês pais, pai e mãe, vocês são os pastores dos seus filhos. Lembrem-se disso. A responsabilidade de ensinar o que é certo e o que é errado para os seus filhos é primariamente de vocês. Não é da igreja, não é da escola, é dos pais. É claro que a igreja e a escola têm que tentar ao máximo ensinar as coisas corretas, mas a responsabilidade é dos pais. Deus chamou vocês para serem pais e, em consequência, para pastorearem os seus filhos também. Lembrem-se disso. Mas a consequência da infidelidade dos líderes, ela alcança o povo também de uma maneira geral. Como assim? Deus, ele confirma lá no versículo 9 que os fez desprezíveis e indignos, ou seja, que eles seriam descartados, como a ilustração do sacrifício que ele deu, né, no versículo 3. Sabe o que isso significa? Que a linhagem sacerdotal de Levi seria descontinuada e descartada. E isso implica sofrimento para todo o povo. Porque sem sacerdotes, como é que o povo de Israel cultuaria a Deus? Se eram os sacerdotes que cuidavam do culto. Todo o povo seria impactado com as consequências do pecado dos líderes. A gente vai ver no final que esse mal vai se tornar em bem, porque um novo sumo sacerdote iria chegar. Guarda isso que no final a gente vai falar sobre isso. Mas vejam agora as consequências. Meus irmãos, quando um líder da igreja erra e cai, a repercussão é maior, as consequências são mais pesadas, todo o povo sofre de alguma forma. Então essa palavra aqui é para os líderes. Líderes, a responsabilidade que Deus colocou nas mãos de vocês é grande. Oficiais da igreja, sintam o peso da responsabilidade de Deus. Não negligencie isso. Mas agora eu também quero falar aos irmãos, as minhas ovelhas aqui dessa igreja. Sejam honestos com seus líderes também. Digam aquilo que os incomoda. Questionem quando algo lhes parecer errado. Ao invés de, muitas vezes, causar fofocas, ou simplesmente deixar para lá. Não é isso, não é esse o andamento correto. Sabe por quê? Porque líderes também falham. Todos nós somos seres pecadores e falhos. Eu preciso de apoio, o presbítero Rafael precisa de apoio, todos os membros da igreja precisam de apoio. E eu falo aos presbíteros, por exemplo, dessa igreja, eu pastoreio essa igreja, e eles são meus auxiliares nisso também. Mas em que sentido? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quem é que pastoreia o pastor? São vocês. Uma igreja que se ajuda, que se pastoreia mutuamente, tem muito mais chance de se manter em pé e caminhar no caminho certo. Pensem nisso, meus irmãos. O pastor fazendo a forma correta do pastoreio, os presbíteros auxiliando nisso, os irmãos mais velhos pastoreando os mais jovens, as mulheres mais experientes pastoreando as mais jovens, os irmãos mais sábios pastoreando os outros novos convertidos, as crianças. Uma igreja que se pastoreia mutuamente cresce, dificilmente cai num problema desses. Mas além das consequências, a gente também tem que falar da parte boa. E eu deixei essa parte para agora. Para a gente finalizar, a gente vai falar, então, as bênçãos provenientes de ministros fiéis ao Senhor. E eu pulei os versículos 4 a 7 de propósito, tá? Porque são eles que nos vão mostrar isso. Então, logo depois de dizer as consequências da infidelidade dos ministros, Deus vai mostrar o motivo, a explicação dessa dura repreensão. Olha aí o versículo 4. Então
sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a intenção de Deus era fazer com que toda aquela repreensão, todas essas consequências, mostrasse, quando ele mostra a importância do culto aos sacerdotes, era para quê? Para que fizesse com que eles voltassem para o caminho correto. Deus queria sacerdotes fiéis, que agissem de acordo com a aliança. Então ele repreende aqueles sacerdotes para tentar mostrar para eles: olha, vocês estão para o caminho errado, voltem. Deixa eu mostrar o caminho certo para vocês outra vez. E ele lembra então uma aliança, que ele chama aí de aliança com a tribo de Levi, a tribo a qual pertenciam os sacerdotes. E aí agora eu peço para que você se lembre do texto de Números que a gente leu durante o culto. Um texto que tem um tanto de morte, fala que 24 mil pessoas morreram naquele evento em que o povo estava se juntando com um povo errado, adorando a um outro Deus. Um problemão estava acontecendo ali. E então, um sacerdote chamado Finéias, naquele evento, ele obedece ao Senhor, ele preserva o culto ao Senhor. E em Números 25, versículos 12 e 13, é dito assim: Deus faz aliança com ele, e a sua descendência depois dele teria a aliança do sacerdócio perpétuo. É aqui nessa parte da Bíblia que cita essa aliança com os sacerdotes. Pessoas, homens que obedeciam ou que deveriam obedecer ao Senhor. E veja a palavra que é usada, sacerdócio perpétuo. Ou seja, qual era a intenção de Deus? Que essa aliança se perpetuasse, que continuasse. Essa era a intenção maior de Deus. Queridos, toda e qualquer repreensão que Deus envia para o seu povo tem um intuito benéfico. Sempre se lembre disso. Deus jamais pune alguém por capricho. Deus jamais pune alguém porque ele gosta de dar consequência ao pecado. Não, Deus odeia o pecado. A intenção de Deus é trazer o povo de volta. E é o que ele queria com os sacerdotes. E aí ele vai expor qual é o caminho de volta, qual é o caminho certo. Está nos versículos 5 a 7. Vamos começar pelo versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Primeiro, esse versículo 5 aqui, ele vai mostrar como é que funciona essa aliança. Ele começa aí anunciando os frutos de se cumprir essa aliança. Quais são os frutos? Vida e paz. Isso tem muito a ver com os mandamentos que eram expostos lá no Pentateuco. Em Deuteronômio, por exemplo, tem um versículo, Deuteronômio 4:40, que Moisés diz para o povo que se eles guardassem os mandamentos de Deus, eles teriam vida prolongada na terra. Ou seja, cumprir a aliança te dá vida. E mais, uma vida de paz. E isso é óbvio. Por quê? Porque se você obedece, você não tem Deus contra você. Você tem Deus como seu aliado. E isso evita as consequências do pecado e isso traz paz. Mas o que era necessário para cumprir essa aliança? O versículo 5 continua: que Deus fosse temido. E essa palavra envolve várias coisas, tá? Muitas vezes a gente simplesmente aponta para medo. Não, tem um quê de medo, sim. Porque Deus, ele é todo-poderoso, supremo. Tem uma distância entre nós e Deus. Dá um certo medo mesmo. Mas ela envolve várias outras coisas. Principalmente reverência e obediência. Ou seja, Deus, essa base aí que ele usa do nome de Deus, que ele fala no versículo, né? Que a gente tem que temer o nome de Deus, não é para nos amedrontar. Na verdade, devia funcionar como algo que nos traz confiança. Quando a gente vê essas palavras temer e tremer aí que estão no texto, não pense só em medo.
pense em reverência que ele merece, mas veja o aspecto positivo também. Você ter uma aliança com Deus significa, em certo sentido, você ser aliado de Deus. Da mesma forma que Deus desfavorece desobedientes, ele é gracioso com quem é fiel. E olhem o que acontece quando os sacerdotes são fiéis, versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão e da iniquidade apartou a muitos. Veja os benefícios da fidelidade ao Senhor. Quando eles instruíam com verdade, quando a instrução verdadeira estava na sua boca, quando eles não eram injustos e corruptos, mas olhavam para a verdade da palavra de Deus, o texto diz que eles tinham paz, e eles não estavam tendo paz agora, e isso ainda reverberava para o povo. Por quê? Porque muitos se apartavam da iniquidade. Veja, é o oposto do que a gente viu antes no texto. Quando líderes são fiéis, o povo tende a seguir essa fidelidade. Aqui a gente tem a importância de ter uma liderança comprometida com a verdade da palavra de Deus. Meu irmão, não deixe com que coisas que você acha que são legais, mas que podem comprometer a verdade, substituam a verdade. Não. A verdade, a fidelidade evita com que o povo de Deus caia e tropece. É o que o texto está ensinando. E Deus dá grande importância à função dos sacerdotes. É como fecha no versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Veja o que Deus diz. Sacerdotes são aqueles que guardam o conhecimento. E eram quem o povo deveria procurar para ser instruído. Se alguém tinha alguma dúvida, se alguém quisesse saber algo a respeito da lei, quem que eles tinham que procurar? Os sacerdotes. Por quê? Porque eles eram os mensageiros de Deus, segundo o texto. E aqui, 2 pontos para a gente aprender com isso. No Novo Testamento, o sacerdócio a gente sabe que caiu. Não existem mais sacerdotes como eram no Antigo Testamento. O Novo Testamento ensina para nós que existe um sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, todos nós, de certa forma, somos sacerdotes agora. Ou seja, todos os crentes agora são mensageiros da aliança de Deus. Por exemplo, já até falei, né? Pais são sacerdotes dos seus filhos. Mas não pense só nos pais. Os maridos são sacerdotes de suas esposas. Os presbíteros são sacerdotes do povo de Deus. Os irmãos mais sábios, dos conselheiros, dos mais jovens. Todos nós temos essa função hoje. Mas aqui a gente tem que lembrar também que Deus levanta para si pastores de ofício. Ou seja, homens que Deus levantou para serem mensageiros para a igreja. E veja a instrução que é dada. Eles devem guardar em seus lábios o conhecimento. E o povo deve procurá-los para a instrução. Então aqui tem uma mensagem tanto para os líderes, para os presbíteros, quanto para o povo. Para os presbíteros, e eu me incluo neles, né? Porque a Bíblia chama pastores de presbíteros também. Esse versículo aqui é para vocês. Quando o povo de Deus está confuso, quando o povo de Deus está procurando instrução, quando o povo de Deus está andando por onde não deve andar, somos nós que devemos tomar a frente para instruir. Todo o povo de Deus pode fazer isso, mas essa responsabilidade é maior para o líder. Então busque o conhecimento de Deus, para que ele esteja em seus lábios, ou como no bom português, né, na ponta da língua. Mas para aqueles que não são pastores de ofício,
Esse versículo também é para vocês. É dever de vocês procurar os seus líderes. É o que o texto está dizendo. Meus irmãos, se vocês estão com problemas espirituais, questões que envolvem algum conhecimento da palavra de Deus, ou estão passando por sofrimentos indesejados, não fique sozinho. Procure ajuda, procure instrução. Seu pastor está aqui para isso. Seus presbíteros estão aqui para isso também. Eles foram eleitos para isso. Pastor não é e nem deve ser só um sermonista, ou seja, aquele que aparece só para pregar no domingo. Não. Nem os presbíteros devem ser só entregadores de Santa Ceia. Não. O maior dever dos presbíteros, pastores e presbíteros, é pastorear e instruir o povo de Deus. Porque é isso que Deus espera de líderes fiéis, para a gente responder a pergunta. Que conduzam o seu povo pelos caminhos corretos, pela verdade da palavra de Deus, pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo, que os aparte da iniquidade, que sejam mensageiros verdadeiros do Senhor dos Exércitos. Para concluir, meus irmãos, apesar de existir esse padrão aqui de como se deve agir, que a gente viu nesse sermão, a gente viu as consequências de se agir da maneira errada, as consequências ou as bênçãos de se agir da maneira correta, mas Deus exige um padrão perfeito. Porque se Deus é perfeito, não tem como a gente dar a Ele aquilo que não é perfeito. E por isso, nem os sacerdotes da tribo de Levi, nem os líderes de hoje podem por si só fazer com que esse culto oferecido, com que a instrução do povo de Deus seja perfeita. É por isso que o ofício sacerdotal de Levítico, da tribo de Levi, tinha data de validade para acabar. Ele precisava ser substituído, porque ele precisava ser substituído por algo perfeito. Tal como eu e os outros líderes dessa igreja e das igrejas de uma maneira geral, são todos falíveis também. Nós não somos perfeitos. Não espere perfeição dos seus líderes, mas espere que eles busquem a perfeição. Por quê? Porque saber disso não nos torna livres para pecar, tá? Eu não sou perfeito, eu vou errar. E se eu errar, eu vou ter culpa nisso. E esse é um caminho duro, é difícil a gente lembrar disso. Mas Deus tinha um plano. E Ele mostra isso para nós em Cristo Jesus. O livro de Hebreus mostra isso de uma forma bem direta. Hebreus capítulo 7, versículo 28. Se você quiser, anote esse texto. Hebreus 7, 28. Está escrito assim: porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, homens que erram. Mas a palavra do juramento, e aqui ele está se referindo à aliança, tá? Que foi posterior à lei, constitui quem como sumo sacerdote? O Filho perfeito para sempre. Meu irmão, lembre-se, há um líder, há um bom pastor, como a gente cantou hoje, que nós podemos sempre contar com ele. Ele é perfeito, ele é infalível. Ele não corrompe o povo, ele instrui perfeitamente. Ele pensa no nosso bem, ele intercede ainda por nós diante do Pai. Meu irmão, Jesus Cristo é o sumo sacerdote que substitui essa linhagem sacerdotal errada, falível, porque ele é perfeito, a qual nós temos que nos espelhar nele. É por meio dele que a gente pode oferecer cultos dignos ao Senhor, de forma digna, e principalmente é por meio dele que a gente pode ter o caminho para chegar a Deus,
Meu irmão, quando Deus olha para um redimido pelo sangue de Cristo, ele não mais vê as suas impurezas, suas falhas e rebeldias. Ele vê a justiça de Cristo, que faz cada um de nós justos diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor levantou um sumo sacerdote perfeito, e que por meio dele o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa falha obediência, porque ele nos justificou diante do Senhor, ele nos salvou, e é por causa dele que nós podemos nos achegar ao Senhor. Glórias ao Senhor pelo seu Filho Jesus Cristo e pela obra dele na cruz. É por nome dele também que nós oramos e sabemos que a nossa oração pode chegar até o Senhor e o Senhor nos ouve. Obrigado por isso. Em nome dele. Amém.